E aí, aqui é o Seven Olá, eu sou a Ká. e esse é o Confabulando Cassete Cassete Cast. Cast. Hoje nós vamos falar aqui no meu tempo era melhor, o que era melhor no meu tempo de hoje em dia, que a gente é aqui duas pessoas do mesmo tempo, então a gente só pode falar de um tempo, que é do nosso, né? A gente não pode falar de quem é mais velho. Se você é mais velho aí e já tá ouvindo a gente falar aqui, já vai falar assim: ah, no teu tempo não era não, no meu tempo que era melhor. Aí o problema é teu. A gente vai falar aqui E do se for mais novo, teu você tá tempo é errado. ruim. Você É, tá se você é mais errado. novo, teu tempo é ruim. Só a nossa opinião importa. Não, nossa opinião não importa não. O nosso tempo era o melhor, ué. A gente não tem culpa que o nosso tempo foi o melhor. Ué, não posso fazer nada. Foi ali, ó. A gente pegou o final do século passado e o começo do novo século. É isso. Foi a Você, melhor época. você já expôs a sua idade? Você acha que as pessoas pensam que você tem quantos anos? Ih, eu tenho 18. Tá rindo por quê? Por nada. Tá, eu tenho 22. Vou falar de verdade agora. Tá? De verdadeinha, Ah, né? Pode deixar aí as pessoas comentar aí quantos anos Se que eu tenho. se você tem 22, seu tempo não foi melhor, então também. Foi meio. Finge. Não, quem quiser chutar aí quantos anos a gente tem que chutar agora, antes de a gente falar. Não, a gente não vai falar, mas aí quando a gente falar qual é o nosso tempo, as pessoas vão entender e vai saber, né? Então, se alguém quiser chutar aí, ó, chute. Eu acho que no meu tempo as coisas eram melhor. Mas eu não uso essa frase com muita frequência. Todo mundo em algum momento usa essa frase ou vai usar ou já ouviu de alguém. Nossa, perdi as contas de quantas vezes, sei lá, meu avô, meu pai. Porque no meu tempo as coisas não eram assim. Eu esperava o momento que eu ia usar também. E esse é o momento. Porque eu acho que em termos de rebeldia sempre teve, né? Naquela época dos anos 60, tipo, sempre teve o grupo, os adolescentes sempre foram rebeldes, né? Sempre teve essa coisa assim. Eu acho que hoje em dia, toda essa questão da internet, de ser tudo ser muito fácil. Eu tava até lembrando disso esses dias, acho que eu já te contei essa história, né? Eu nunca tive, assim, eu não tinha internet em casa, não tinha computador, não tinha essas coisas. Daí a professora passava, acho que isso foi na sexta série, se eu não me engano, me marcou muito esse episódio, porque eu nunca fiquei. Você vai entender como eu me senti. Acho que essa história específica eu não cheguei a te contar. A professora passou uma pesquisa e eu não tinha como pesquisar. Da onde que eu ia pesquisar aquilo ali? E a gente não tinha em casa. Tinha as pessoas que tinham aquelas enciclopédias, como que era o nome? Não sei, aí eu já não sei. A gente não tinha, eu não tinha. Eu definitivamente não tinha de onde tirar, de onde pesquisar. Eu não sei se era sobre a Clarice Lispector. Clarice Lispector, de onde que eu tirei isso agora, meu Deus? Não era. Tu tem aquele quadro Abaporu? É Abaporu o nome, né? Que é um pé gigante. Sim. É a mulher que desenha Tarsila do Amaral? É a mulher que Eu desenhou? sei lá, eu não sei. Enfim. Eu sei menos ainda. Enfim, era uma mulher aí que eu tinha que pesquisar. E daí, eu, no auge dos meus 12 anos de idade, eu sempre fui muito sagaz, modéstia à parte, eu pensei assim, eu lembro que no final do dicionário tem uns negócios. O dicionário que eu ganhei da escola, estudei escola pública, né? Fui lá procurar e tinha, tipo, lá tem os negócios dos presidentes até então, né? Porque, por exemplo, os últimos que teve agora não tá lá, né? E tinha várias personalidades do Brasil, autores, pintores, e tinha a bendita mulher que eu tinha que pesquisar. Daí eu fiz aquele famoso, né? Copiei o que estava escrito, colocando com as minhas palavras. Fiz ali tipo assim, o negócio era um parágrafo pequenininho. Daí eu fui acrescentando algumas palavras, né, botando assim, tudo mais. É daí que tu já começou a inventar palavras. Quando chegou no dia de entregar o trabalho, a turma tinha 40 crianças. Tu acredita que só eu fiz a pesquisa? Quando eu entreguei, aí a professora, eu estava perto da professora, né? A professora... Ninguém tinha enciclopédia. Por que ninguém fez? Ninguém tinha enciclopédia. Aí ela virou pra mim e perguntou, como você fez? Eu falei, eu pesquisei no dicionário, tem ela. Todo mundo aqui tem um dicionário, por que vocês não fizeram também? Cara, a turma inteira me olhou. Isso aí, olha, tudo culpa tua. Eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu vou ser odiada por todo mundo? Não, acho que nem deu nada no final, tipo, só que eu ganhei ponto e ninguém mais ganhou, né? E hoje em dia as coisas não são assim. Não, então, aí é aquilo. Meu irmão não é tão mais novo do que eu. E hoje em dia o que ele quiser pesquisar, cara, tu pega o telefone, digita lá o que tu quiser e vai aparecer 1 milhão de resultados, a pesquisa pronta pra você. Não, mas além disso, eu acho que hoje em dia o negócio... Não, e além de ser mais fácil, o povo não faz. Então, isso aí também. Ninguém faz nada. E além disso também, eu acho que hoje em dia, essas crianças de hoje em dia tá tudo perdido aí, por causa dos pais mesmo também. Porque hoje em dia,
Não é nem a criança que não vai fazer, se fosse o teu negócio hoje em dia. É a mãe que ia pegar lá, ia fazer tudo, ia dar tudo lá já pronto, já para ele só copiar. Hoje em Mas dia é pior isso. que você tocou num ponto interessante. Hoje em Eu dia fazendo é o meu isso. comparativo, né? A diferença de idade eu pro meu irmão é de 10 anos. Eu sempre, na minha época, eu sempre ralei muito pra fazer as coisas. Eu gostava de estudar, de verdade. Eu gostava de ir pra escola, de estudar, de fazer meu caderno. Nossa, eu era toda chatinha, organizada. E eu fiz várias pesquisas assim, tá? Com dicionário, só que os professores não sabiam. A professora descobriu nessa situação porque ela perguntou e eu respondi, fui sincera. Eu sempre fui muito caprichosa, corria atrás. Depois tinha negócio de maquete, um monte de treco. A gente tinha que se virar nos 30 pra fazer. Literalmente. Dificilmente minha mãe me ajudava com essas coisas mais manuais, assim, porque ela não tinha tanta habilidade. Ela me ajudava no que ela podia, mas eu me virava sozinha. E quando chegou na época, assim, mais do meu irmão, eu fazia as pesquisas dele. É isso aí. Eu fazia as As pesquisas crianças de hoje dele. em dia. E ele estudava em escola particular. Eu fazia as pesquisas, eu fazia as maquetes, eu fazia tudo. É isso, as crianças de hoje em dia, além de ter tudo na mão, os outros ainda faz para elas, entendeu? Não deixa a criança se virar. A criança hoje em dia não sabe ir na esquina comprar um pão. Pergunta hoje em dia que criança que vai na esquina comprar pão agora. Mas aí vem o que isso traz. Então, Que aí é traz isso. a desvalorização, porque não dá valor. Então, aí não dá valor em nada. Tudo É se isso. torna muito banal. A Tudo se torna pessoa, a muito criança banal. não faz nada, não tem uma vergonha na cara, não consegue levantar um copo para lavar a louça. Isso é uma coisa, tipo assim, eu sei que não era bom eu fazer isso, tipo, eu fazer um negócio por ele, sabe? Só que, cara, eu era nova e ele estudava em escola particular, tinha toda aquela coisa, eu tinha, entre aspas, pena dele, porque ele falava, eu não consigo, eu não sei, então eu pegava e fazia, porque eu também não tenho muita paciência pra ensinar, então eu mesma pegava e fazia, e assim, né? Aí é isso, aí vai criando um monstrinho. Aí você vai só alimentando um monstrinho, criando um monstrinho, desenvolvendo um monstrinho. Quando chega lá na frente, aí o monstrinho vira um monstrão. Ah, mas eu acho que isso são coisas assim que às vezes muita gente não se atenta pra esse tipo de detalhes, Mas sabe? é isso, o que eu vejo hoje em dia é isso. Basicamente isso. O que mudou das crianças de hoje em dia para antigamente? Não, Pra mas- gente, assim, mais ou menos, né? Da gente, que é a geração mais ou menos passada. É isso, as crianças hoje em dia tem tudo na mão, não faz nada. E o que faz ainda reclama. Porque se a gente for ver realmente, isso faz um baita de um sentido. Porque, por exemplo, vai meu avô. Aí E se fosse, não, aí se fosse hoje em dia, todas essas crianças, todo mundo, ninguém fez nada. A mãe de todas essas crianças ia ela reclamar. Por que você tirou os pontos do meu filho? Porque meu filho não fez o negócio? Hoje em dia é isso, entendeu? É isso. Tipo, no meu avô, a vida que ele tinha, né? A infância que ele teve simples, na roça, sem estudo, sem estrutura de nada, ralando e trabalhando. Hoje em dia, eu vejo meu avô dar valor para coisas que, tipo, que eu sei que as próximas gerações, quando tiverem com a idade que ele tiver, talvez não deem valor. Hoje em dia tem muito esse movimento, né, das pessoas tentarem resgatar o valor dessas coisas e tudo, mas que de uma forma geral, tudo se tornou muito banal, tudo é muito fácil de conseguir. Não tem, parece que não tem esforço, sabe? Tipo, esse negócio eu faço muito o parâmetro com isso, esse paralelo com isso, porque, cara, eu lembro a dificuldade que eu tinha pra fazer as coisas. Às vezes eu fazia pesquisa no meu próprio livro, tipo, o livro que era o livro daquele ano, livro de história. Eu fazia pesquisa usando aquele livro. Eu mudava, fazia esqueminha de mudar as palavras, mudar a ordem das coisas e, tipo, passava. Eu tava tentando, eu tava me esforçando. Se fosse hoje em dia, tipo assim, talvez, né, é óbvio que a gente tá falando no geral, existem casos e casos. A gente sabe que nem toda criança é assim, mas no modo geral, eu acho que muitos no meu lugar ia simplesmente, na época teve isso, né, as pessoas da minha turma chegaram e falaram, a gente não conseguiu, não tinha como fazer, nem tentou. É tipo isso, nem tentou. E hoje em dia existe, né, muita essa informação e tudo mais. Acho que outra coisa que é uma pena também é que no nosso tempo, a gente tinha desenho... Cara, acho que isso faz uma falta para as crianças. A gente tinha desenho animado na TV de manhã. E tipo, mas hoje em dia tem um stream, você pode baixar pro seu filho ver. Cara, a experiência não é a mesma. Tipo, é outra coisa. Aquela delícia de você chegar na escola e falar sobre o episódio que deu ontem de Dragon Ball, o episódio que deu ontem de Digimon. Todo mundo viu aquela mesma coisa, porque tinha pra ver, que todo mundo assistia a mesma coisa. Essa experiência hoje em dia
Em partes tem, mas é uma coisa que tá mais segregada, assim. Porque eu lembro que na escola, tipo assim, a minha turma inteira, na quarta série, eu tinha 8, 9 anos, todo mundo via os mesmos desenhos. Hoje em dia, se você for parar um grupinho de criança de 8, 9 anos, vai ter os grupinhos, tipo, as criancinhas que viu isso, as que viu aquilo. A gente se separava mais em grupos quando virava adolescente, né? É. Que aí tinha os emo, tinha os roqueiros, os nerds. Eu não lembro direito porque eu não fazia parte de nenhum grupo. Você então... era do grupo dos nerds. Eu não era do grupo dos nerds. Eu não era. Tanto que eu não era do grupo dos nerds, que o grupo dos nerds, eu não... isso é bem estranho, tá? Era o pessoal do fundão da sala. Os nerds sentavam no fundão da minha sala. Que era o grupinho que todo mundo tinha as melhores notas. Tanto que era eu e minhas amigas e eu sempre tirei nota boa. Mas eu tirava nota ruim também às vezes, tá? Ah, tá. Eu quase fui reprovada na educação física, você não lembra disso, não? Nossa, educação física você estudou muito para passar, né? Por isso que você perdeu, porque é a única que não precisava estudar, aí você foi e tirou ruim. Eu detesto educação física, cara. Meu Deus, a professora me odiava. Porque a minha amiga, que era da outra turma, a professora amava ela, deu 10 pra ela, tá? Deu 10 pra ela em todos os bimestres. Eu não, ela me deu 5. Ela falou assim, tô te fazendo um favor pra você não reprovar. Olha, eu não falei nada, porque se eu fosse falar alguma coisa, eu ia me reprovar de verdade. Gente, ser reprovada por educação física, tem noção? Eu lembro de uma época bem boa, assim, que dava desenho de manhã no SBT, dava na Globo, e dava desenho de tarde. Teve uma época que o SBT colocou desenho à noite, na Rede TV e na Band também tinha desenho à noite, e era uma maravilha. Não, era de manhã, era na Globo, no SBT, e de tarde, à noite, era na Band e na Rede TV. Mas depois o SBT botou também à noite. Só que aí era Scooby-Doo, que eu falei que eu via, eu ficava com medo. Sim. Porque aquele Scooby-Doo bem antigo, ver de noite sozinha no meu quarto no escuro, eu ficava com medo, assim, me dava um ruim. Eu tinha o quê? Uns 16 anos? Mas me dava um ruim. Porque eu sou cagona, né? Igual, não, deixa isso pra falar em outro coisa, a gente fala. Eu ia falar um negócio aqui, mas é melhor a gente fazer outro episódio já pra falar, que vai ser bem engraçado. Você já tá rindo, né? Sabe o que eu ia falar, né? Mas tudo bem. Quando eu era criança, né, eu gosto que eu me lembro muito bem. Isso eu me lembro, isso que vai ficar lembrando na minha cabeça para sempre. Que é eu e Henrique, lá na minha avó. Dava 6 horas, acho que era 6 horas. Acho que era 6 horas da noite. Quando começava a escurecer assim, eu já sabia que tava chegando a hora. Que era o Ultraman que passava. Aí era na hora da novela. E só tinha uma TV. Eu queria ver o negócio. Minha avó queria ver a novela. E eu ficava, não, deixa eu ver rapidinho. Aí, não pode não, que eu quero ver a novela. Você toda vez não deixa eu ver. E eu ficava teimando com ela. E o Henrique é menor que eu um pouco. Acho que é 3 anos menor que eu. Acho que é isso. Mais. Acho que ele 4? É mais novo. Por aí, uns 4 anos. 4 anos, 5, sei lá. Sei que ele era menor que eu, né? Aí eu ficava assim, não, a gente quer ver Ultraman. Eu ficava cutucando Henrique, vai Henrique, fala que tu quer ver ele. Eu quero ver aí, ó, tá vendo? São 2 contra 1 aqui, a maioria de votos. Tá bom, deixa você botar. Você era uma criança bem espertinho, quando interessava, bem trambiqueiro, né? Eu nunca vou esquecer disso. Aí eu pegava, botava lá e ficava lá vendo. Vergonha disso, nossa, é corrupção, sabia? Aí até que chegou um dia, eu não lembro como que foi, que arrumou uma outra TV preto e branco. Já tinha TV colorida já na época, mas aí só tinha preto e branco. Aí a da sala ficou sendo colorida e a do quarto ficou sendo preto e branco. Aí eu já pegava e ia lá direto já ver na preto e branco mesmo, que eu via antes na preto e branco mesmo, então pronto. Aí ficava vendo lá e ela ficava vendo a novela na sala, e aí eu podia ver o Ultraman no preto e branco, eu ficava vendo. Eu e Henrique. Henrique nem ligava muito na época, eu ficava vendo lá só de intruso mesmo, que eu forçava ele. Ele era teu copião, né? Forçava ele a ver, eu forçava ele a ver, né? É teu escudeiro. Aí, eu nunca vou me esquecer disso, nunca. Um negócio que é muito gravado na minha mente. Eu lembro que lá em casa, eu lembro desse rolê de TV preta e branca, a gente tinha TV, era preta e branca, né? E eu tinha uma mania, eu ficava sentada, a TV ficava de um jeito que ficava um sofá assim de frente pra ela, mas não tipo de frente, o sofá ficava de lado na parede e o braço do sofá ficava encostado na TV. E eu me debruçava naquele braço do sofá e ficava com a cara assim na TV. Na época eu via Sailor Moon, acho que era Cavaleiros também, né, que dava na manchete, preto e branco. Eu lembro quando meu pai conseguiu comprar a TV colorida, era pequenininha. Eu não queria ver a TV colorida. Eu não sei, eu sempre tive esse negócio na minha cabeça de tipo assim, eu gosto de consistência, eu não gosto de mudar drasticamente as coisas.
desde pequena. E daí eu não queria ver a TV colorida, eu não aceitava. E a minha mãe todo dia falava, menina, para de ver na preta e branca, vê na colorida, que eu não sei o que. Eu lembro que teve um dia que ela simplesmente tirou a TV preta e branca dali e falou, não, vou tirar, você não vai mais ver. Tirou a TV preta e branca, eu tive que ver na colorida. E eu lembro que eu olhei e falei assim, meu Deus, o cabelo dela é louro, olha a roupa dela, eu não sabia que tinha essas cores tão bonitas. E cara, eu tinha uns 4, 5 anos, sei lá, e minha mãe, tá vendo? Eu falei pra você ver na colorida e você não quis, tá vendo como é bom, que não sei o que lá. Eu era bem pequenininha, mas esse negócio que me marcou. Tem um episódio também que eu lembro muito, eu não sei se esse episódio foi de Cavaleiros, eu não consegui rever, eu não sei se foi de Dragon Ball, que eu lembro que tinha uns negócios assim, umas montanhas compridas, acho que foi de Dragon Ball esse negócio. É uma lembrança que eu tenho bem de infância, eram as montanhas compridas assim, e aí os heróis estavam em cima lutando, mas não lembro do que era, só tenho esse Eu acho que negócio esse daí é na de cabeça. Cavaleiro mesmo. Eu não sei, eu só tenho isso na minha cabeça, mas de onde que era, o negócio que tá lá no final, no fundinho do meu HD guardado, entendeu? O negócio que a gente gostava muito de ver era também o programa do Gugu, né? Domingo Legal. Domingo parava todo mundo e se juntava pra assistir. Eu lembro que tinha aqueles quadros, né? Tinha o quadro da banheira do Gugu, tinha o quadro... Eu lembro que teve uma época que tinha da luta na lama, que as mulheres tinham que lutar na lama. E eu lembro que ficava todo mundo torcendo, né? Tipo, sei lá... Tinha um que trocava de roupa também, que eles tinham que trocar de roupa dentro da piscina. Ah, eu lembro. Lembro. E eu lembro que as pessoas ficavam torcendo, tipo, era pequena, eu vi as pessoas torcendo pra, tipo, o povo, né? É, né? Claro. Mostrar as coisas do povo. Putaria. E eu ficava torcendo, eu nem sabia o que eu tava fazendo, mas eu ficava torcendo. Eu falava, pô, todo mundo tá torcendo, né? Deve ser muito bom, que não sei o quê. E tipo, gente, coitada de mim, minha cabeça foi desgraçada quando eu era criança. Será que isso interferiu em alguma coisa? Olha o que define o meu caráter. Banheira do Gugu. É isso aí. Mas todo mundo fala muito daquele sushi lá, sushi humano que tinha no Faustão. Eu não vi aquilo, que a gente não via. Quase não via Faustão. Mas via aquilo mais ali Gugu. foi um pouquinho. Mas Banheiro a baixaria... do Gugu dominou vários tempos. Foi várias putarias diferentes. Foi esse da roupa. Sempre tinha. Foi o... Lembra aquele que era homens contra mulheres? Então, aí tinha aquela prova da bexiga, que a mulher tinha que correr e sentar no colo do homem pra foi tirar a muitas bexiga. putarias diferentes, entendeu? O Gugu, ele inovava nas putarias. Ele sempre tinha um negócio maneiro diferente, entendeu? O do Faustão não foi. Ele tentou botar aquele negócio lá, foi uma coisa só. Sushi erótico e pronto. É só isso. Não vingou, entendeu? Cara, tinha muita baixaria na TV. Ou, tipo, na época eu era criança, eu não tinha dimensão disso. Mas hoje em dia, quando a gente fica vendo o pessoal fazendo vídeo, relembrando as coisas, eu fico pensando, mano... E, tipo assim, ninguém pensava, tipo, isso é baixaria. Não, ficava todo mundo reunido na frente da TV assistindo. Todo mundo gosta, ué. Tu não gosta? Então pronto, é a mesma coisa. Ai, caramba. Quando eu era criança, eu gostava, né? Eu achava que era o que tinha pra assistir também, vai. Ia ver o quê? Eu nem sei te dizer o que tava passando nos outros canais. Nesse horário, no horário que dava o Domingo Legal e o Faustão, que era o mesmo horário. Eu não sei te dizer o que passava nos outros canais. Tava passando na Rede TV, na Band, na Record. Não sei te dizer. Então, voltando lá no negócio do meu tempo era melhor, como eu tava falando das crianças. As crianças de hoje em dia. Que é como eu falei, as crianças de hoje em dia não conseguem nem atravessar a rua sem ter alguém para vigiar ou para atravessar. Eu acho que também, assim, eu não sei se isso acontece com todas as famílias, tá? Mas é uma coisa que eu observo, assim, um pouco ao nosso redor, assim, de uma forma geral, tá? Não que é uma regra, enfim, mas amigos, colegas, enfim, a gente, uma coisa que eu tenho observado muito é que hoje em dia se perdeu um pouco o conceito de família, tipo, no sentido de que, assim, quando eu era criança, eu me lembro que, tipo, todo tipo de celebração, comemoração que fosse ter, aniversário, Natal, Ano Novo, o que fosse, a família inteira se reunia, tipo, era aquele montoeiro de gente, Sim, e era sim. uma coisa muito gostosa, assim. E ao longo do tempo, isso foi meio que se perdendo. Hoje em dia, é muito raro a gente ver, assim, acho que Quem ainda se reúne todo mundo é muito difícil. Tem famílias que se reúnem, mas, tipo assim, eu digo todo mundo, acho que muita gente se lembra, muita gente deve ter vivido isso, né? Naquela época, sei lá, 20 anos atrás, que era um galerão que se juntava. Vinha parente, tu nem sabia quem era, tipo, era primo do outro, que era primo do tio, uma pessoa que tu não via há 30 anos, há 20 anos, 10 anos, mas ia porque todo mundo se juntava. E hoje em dia não tem mais, se perdeu esse conceito assim, né? Eu acho que eu considero isso uma pena, porque é uma coisa que eu tive na minha infância, uma coisa que eu lembro com muito carinho, que eu gostava muito. E se algum dia a gente tiver filho, o nosso filho não vai ter essa experiência. E não vai conseguir viver a mesma experiência da forma como a gente viveu, sabe? Vai ser diferente. Vai ser mais reduzido.
Isso é uma coisa que no meu tempo era melhor também.